Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de João, capítulo 4. Jesus e a Samaritana. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeus, me pede beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber essa água terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der será dele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é o teu. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram este monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: Eu sou o que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura este não é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entrando seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhe disse: Uma comida tenho para comer que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? E Jesus disse-lhe: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede a terra que já estão branca para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Mas que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharão e vos entrasses no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-lhe tudo quanto tenho feito. E depois de ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias. E muitos não creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos,
porque nós mesmo o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta que não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque eles também tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo esse que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava morto. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce, antes que meu filho morra. E disse Jesus: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E desceu-lhe logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Assim creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia.